Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e este é o nosso projeto de Escola Bíblica Dominical da Associação dos Teólogos de Fronteira. Neste primeiro trimestre, estamos estudando Deus e seus filhos no livro de Gênesis. Esta é a aula de número 2. Estaremos estudando sobre Deus e Adão. Acesse a nossa revista em PDF. Se você não tiver, solicite para nós através do WhatsApp, número 11 999 47 43 30. Enviaremos para você com muita satisfação. A lição de número 2 fala sobre Deus e Adão. E a nossa metodologia é muito simples. Fazemos a leitura da revista e um comentário. No final do trimestre, você poderá solicitar o seu certificado de participação. Basta, novamente, nos enviar um WhatsApp solicitando a sua avaliação. Nós vamos ver se você tem 100% de aproveitamento, certificado diamante, 75% de aproveitamento, certificado ouro, 50% de aproveitamento, certificado prata. Vamos lá? Deus e Adão. Vamos para a introdução. Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus. Antes da sua criação, o mundo estava aos cuidados das 8 espécies de anjos revelados nas Escrituras, a saber, querubins, serafins, o arcanjo Miguel, seus anjos, tronos, dominações, principados e potestades. 8 castas de anjos diferentes ou 8 ordens angelicais. Os anjos foram criados um a um, formam castas diferentes e não podem gerar descendência. Adão, no entanto, foi criado único e com faculdade reprodutora, podendo gerar descendência. Somente ele recebeu a imagem e a semelhança de Deus e o poder total de dominar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1 e 26. Neste momento da introdução, queremos dizer que Deus é o Criador de todos os seres, tanto dos seres angelicais, as 8 espécies, ou 8 raças, ou 8 categorias, ou 8 castas de anjos. Deus os criou, como também criou todos os animais, os répteis, os peixes, as aves, o gado, como também Deus criou o ser humano. Qual é o diferencial entre o ser humano e as castas angelicais e os animais? É porque os anjos foram criados um a um. Embora eles pertençam a castas, quer dizer, categorias, Deus criou cada anjo um por um. O arcanjo Miguel, um. O anjo Gabriel, outro. Lúcifer, outro. E assim por diante. Aqueles 4 seres viventes que estão em torno do trono de Deus também foram criados um a um. Os serafins que estão em Isaías capítulo 6, um a um. Os querubins que estão no livro de Ezequiel, um a um. Eles foram criados como se fosse uma espécie de linha de montagem, um por um. Isto não acontece com os seres humanos. Por quê? Deus não cria ser humano por ser humano. Deus criou o primeiro homem, Adão, e deu a ele uma faculdade que não deu aos anjos. Os anjos não se reproduzem. Anjo não entra em casamento. Agora, o ser humano foi criado com a habilidade, com a faculdade reprodutora, casa-se e multiplica a sua espécie. Isso ao infinito. Nós temos uma alta taxa de fertilidade e com isso conseguimos em 100 anos aumentar em até 100.000 vezes mais do que há 100 anos atrás. Basta que todos entrem em uma escala de reprodução e pronto, a Terra toda fica populacionada. Bom, e além de criar o homem à sua imagem e semelhança, que é isso que diz o texto sagrado, Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus estabeleceu para ele um lugar de habitação,
assim como aconteceu com os anjos também. Você estudou na aula de número 1 e viu que os anjos foram alocados por Deus, cada um no lugar, e eles não podem se mover dali. Precisam permanecer como sentinelas, cada um no seu posto. Para o ser humano, algo semelhante aconteceu. Deus estabeleceu que o lugar de morada dos homens é na terra, a terra inteira, não um lugar específico. Exemplo, Adão não era prisioneiro do Éden, ele era guardião, morador, mas a terra inteira estava sob os seus cuidados. A terra e tudo o que há na terra, as aves do céu, os peixes no mar, o gado e até os répteis. E Deus ordenou que o homem pudesse se alimentar de todo tipo de fruto que a terra produzisse. Seria para ele por mantimento. Somente não poderia comer de um fruto, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Às vezes a gente fica se perguntando, por que não a árvore do conhecimento do bem e do mal? É porque o conhecimento sobre o bem e o mal, ele é processual e ele é existencial. Processual porque ele é passo a passo. Todo conhecimento que você tiver não vem encapsulado em uma pílula, não vem no clicar de um botão. Deus deu a você a faculdade do raciocínio, da inteligência. Você é um ser intelectual, intelectualizável e intelectualizante. Você pode ter conhecimento e transmitir o conhecimento, mas ele é processual, passo a passo. Aprende-se primeiro as letras, depois você aprende as sílabas, depois você aprende as palavras, depois você aprende as conjugações. Eu estou dando um exemplo. Você aprende o numeral, depois você aprende as operações, depois você vai para as equações. É passo a passo. Deus estabeleceu que o homem adquira conhecimento de forma processual, passo a passo. Segundo, o conhecimento também é existencial. Quer dizer, ele tem que ser experimentado por você. Não pode ser um conhecimento à distância, apenas teórico. Existencial tem que fazer sentido para você, tem que fazer parte do seu contexto existencial, contexto de vida. Quando Deus proibiu que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava dizendo a eles: não adiantem os processos, não atropelem os processos. Vocês irão conhecer o bem, também conhecerão o mal, mas isso processualmente. Não tenham pressa, não atropelem os processos, não adiantem a roda do destino, por assim dizer. Mas nós veremos nas aulas que virão que Eva e Adão não obedeceram esta única ordem que receberam, que era de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por causa disso o mundo está como está. Mas a princípio, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, querendo dizer que ele teria domínio, governo, inteligência, vontade própria, poderia se mover, não era prisioneiro do jardim. E ele dominaria os peixes, ele dominaria as aves, mas não como um senhor suzerano, faça isso, faça aquilo, mas sim como alguém que é um guardião, protegendo a natureza, protegendo o cosmos. Aqui o tópico de número 1, acompanha aí na tua revista, se você já possui ela em mãos. Nós temos aqui a sua natureza corporal. Adão foi criado do pó da terra e o seu corpo é um composto químico de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, ferro. Ele recebeu um corpo de carne que lhe permitia nadar, correr, comer, dormir e se reproduzir. Ele não era imortal, pois dependia de consumir diariamente os frutos do jardim, ricos em carboidratos, proteínas,
fibras, vitaminas e minerais. Para manter-se vivo eternamente, Adão teria que se alimentar regularmente do fruto da árvore da vida que ficava no centro do jardim. Esta é a natureza corpórea de Adão. Para os anjos, Deus deu corpos diferentes uns dos outros. Uns anjos são feitos de fogo, outros anjos são feitos de ar, outros anjos são feitos de luz, outros anjos são feitos de éter, enfim, há uma diversidade na natureza corpórea dos anjos. Para o homem só tem uma natureza corpórea. Você é feito do pó da terra, e no pó da terra estão todos esses elementos químicos que eu falei aqui: oxigênio, carbono, hidrogênio, etc, etc. Tudo isso está aqui no nosso corpo. E o homem não foi feito imortal. Por esta razão, Deus determinou que o homem se alimente, faça a ingestão de proteínas, carboidratos, vitamina e fibra. E tudo isso estava presente na árvore da vida. Diz o Apocalipse que esta árvore produz frutos todos os meses. Não precisa aguardar a estação do fruto. Ela produz fruto todos os meses. E os seus frutos não caem. São frutos que permanecem. Não chegam num ponto de maturidade e depois caem da árvore. Não, permanecem lá para sempre. Por isso, esta árvore do conhecido da vida, ela tem frutos que estão lá há mais de 6.000 anos e não caíram. Infelizmente, depois da queda de Adão, ninguém mais comeu desta árvore. Infelizmente, perdemos o acesso. E por causa disso, nós não nos alimentamos mais deste fruto, viemos ao envelhecimento, à decadência e à morte. Adão não era imortal. O seu corpo, feito do pó da terra, carne, depende da alimentação. Uma alimentação saudável e ainda uma alimentação viva, que era a árvore da vida. Agora nós vamos ver a sua natureza psicológica. Isso é importante nós pontuarmos, porque existem algumas correntes religiosas que depreciam o uso do corpo. O corpo foi dado por Deus para nós, para o nosso benefício. Enquanto nós o mantivermos saudável, estamos por aqui. Quando ele entrar em decadência e em morte biológica, já não estaremos mais por aqui. O corpo é uma bênção, foi dado por Deus para ser bênção para você. Cuide do seu corpo e cuide da sua saúde corpórea, material. Mas também cuide da sua saúde psicológica. A natureza psicológica de Adão. Ponto de número 2. Quero lembrar que essas nossas videoaulas, elas são pontuais. Você deve conversar com seu professor de escola bíblica dominical que montou a sua sala, na sua igreja, na sua comunidade, no seu bairro, em uma garagem, no quintal, e está fazendo agora este aprendizado com vocês. Nossa intenção é andarmos a Bíblia inteira falando sobre Deus e os seus filhos. Esta é a primeira revista, estamos no primeiro trimestre e este é o projeto da Escola Bíblica Dominical da Associação dos Teólogos de Fronteira. Vamos para o tópico número 2 desta nossa aula de hoje. Ela deve ser ampliada pelo teu professor, não se esqueça. E se você é o professor, a sua missão é ampliar a discussão. Bom? Adão possuía as faculdades mentais em perfeito estado de funcionamento. Gênesis 2, 16 e 17 diz que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esta ordem pertence a um alto grau de ética, demonstrando que Adão era dotado de grande inteligência moral, semelhante à de um jurista ou legislador. Quando a gente fala da natureza psicológica de Adão, estamos falando do homem interior, começando pela sua intelectualidade e a sua faculdade de julgar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Deus deu a ele uma cláusula pétrea para aquele que
estuda direito e está no mundo das leis, sabe o que é uma cláusula pétrea. Não pode ser mexido. Quer dizer, a cláusula pétrea é aquela que é uma pedra, não toque, não pode ser movida. É ela que sustenta o arcabouço jurídico. Tudo que for dito é dito acima dela. A cláusula pétrea não se mexe. Deus deu uma cláusula pétrea para Adão, uma ordem que não se mexe. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Isto exigia de Adão um alto grau de intelectualidade ética. Ele não aprendeu a falar. Ele não aprendeu a pensar, porque Deus já o criou falante, pensante, andante. Ele já nasceu adulto e intelectual, inteligente e intelectualizante. Se ele fosse um estúpido, se ele fosse um bobo, se ele não tivesse a habilidade intelectual de um homem adulto, não faria sentido Deus dar esta ordem para ele. Já mostra que ele era um homem inteligente, e a inteligência está no homem interior, na alma, que modernamente a gente fala que está na mente, no cérebro. Em seguida, veja só o alto grau de conhecimento e intelectualidade de Adão. Em seguida, Deus trouxe todos os animais a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, para classificar cada ser em sua própria espécie e a batizar. A inteligência carece de um alto grau de memória. Não é fácil distinguir entre 8 milhões de espécies de animais terrestres, sem contar pássaros e peixes. A Bíblia diz que Deus trouxe os animais para Adão lhes nomear. A ciência moderna diz que existem 8 milhões de espécies de animais. Agora você imagina o convívio de Adão com os animais sem nunca repetir um nome. Classificar 8 milhões de espécies. A memória dele era gigantesca. Era uma coisa colossal. Esse homem não tinha lapsos de memória. Não era um esquecido, um desmemoriado. Nasceu adulto, nasceu inteligente, batizou todas as espécies de animais, além das espécies marinhas e também das aves. A Bíblia diz, colocou nome em tudo. Isto é o homem interior. É inteligente e tem uma excelente memória. Pensa só que tipo de homem era Adão. Ao final da tarefa, Adão dormiu. E quando acordou, viu Eva junto a si. E lhe teceu um poema, dizendo: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Sua poesia demonstra humor, elegância, sensibilidade e paixão. O senso estético é natural e cheio de emoção. Sua mente funcionava em plena harmonia e suas vontades estavam sob o controle dos seus pensamentos. Era dotado de habilidades racionais para analisar, julgar, criticar e argumentar. Adão era um homem perfeito. Seu cérebro não tinha nenhum lapso de memória e o senso estético dele era maravilhoso. Quando ele olhou para a mulher, não a confundiu com nenhuma das fêmeas dos animais que ele havia nomeado, nem na terra, nem no mar e nem nos céus. Não a confundiu com a gaivota, nem com a águia, não a confundiu com uma sereia ou uma baleia, não a confundiu com a vaca ou uma tartaruga. Era uma mulher. E o senso estético de Adão já lhe deu um belo nome. Será chamado Ish-A, porque de Ish foi tirado. O que é Ish-A ou Ish-A? Ish-A é a mulher, será chamada mulher, o melhor do homem. Veja só o humor dele, veja a alegria dele, veja a paixão. Era o homem dos sonhos,
um homem perfeito, um representante máximo da imagem e da semelhança de Deus. Estamos caminhando para os instantes finais da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje e agora eu estarei falando sobre a sua natureza espiritual. Vamos agora falar sobre a natureza espiritual de Adão, porque ele foi criado corpo, alma e espírito. Isso chama-se tricotomia. O homem dividido em 3 naturezas: corpórea, psicológica e espiritual. Não haviam conflitos espirituais entre Adão e Deus. As Escrituras dizem que todos os dias o Senhor visitava o jardim e mantinha plena comunhão com o casal humano. Deus é espírito e não pode ser percebido senão pelo espírito humano, que é inseparável de sua alma. Embora a gente ensine a tricotomia, corpo, alma e espírito, nós não devemos imaginar que alma e espírito consigam viver separadas uma da outra. Alma e espírito formam uma unidade composta. É uma unidade. A alma está no espírito e o espírito está na alma, inseparável, indissociável. Não há divórcios. Onde estiver a alma, ali está o espírito. Onde estiver o espírito, ali está a alma. E ambos, alma e espírito, foram colocadas no corpo, unidade composta. É para viverem os 3 colados, grudados, unidos, misturados, um com o outro, um dando vida para o outro. Entenda, a alma dá vida para o corpo, o espírito dá vida para a alma. O espírito é aquilo que nos liga com Deus. A alma é aquilo que nos liga com a gente mesmo. E o corpo é aquilo que nos liga com o meio ambiente, com o mundo. A alma dá vida para o corpo. O espírito dá vida para a alma. Um dá vida para o outro. E Deus dá vida para o espírito. Para que seja completo, para que seja perfeito, o espírito tem que estar ligado diretamente com Deus. Tem que estar vivo com Deus. O espírito é alimentado pela vida de Deus. Por que a morte veio ao mundo? Porque o elo que ligava o homem com Deus foi cortado. O pecado interrompeu a ligação entre Deus e o espírito humano. O espírito morreu. O fato de o espírito haver morrido deixou de comunicar a vida para a alma. A alma perdeu a sua fonte de alimentação. O espírito entrou em colapso. Ele quer ter conhecimento de Deus, quer ter Deus, mas não tem. Por causa disso, o espírito vai começar a correr atrás de alternativas para suprir a ausência de Deus. Aí surgem as religiões e a religiosidade. O espírito necessita de espiritualidade. Quem dá espiritualidade para o espírito é Deus. Se o fio foi cortado, agora o espírito não tem mais espiritualidade, mas ele quer ter espiritualidade. Como não está ligado com Deus, vai atrás da religião. E o que faz a religião? Fornece espiritualidade alternativa, mas é uma espiritualidade falsificada. Ela não tem condições de comunicar vida para o espírito. Está entendendo bem? Se não entendeu, entre em contato conosco aí através do nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que o número é 999474330, o DDD é 11, ou converse com o seu professor. A religiosidade é um produto criado pelo espírito humano que tem necessidade de se ligar com Deus. É daí que vem a palavra religião. Religião é religação, tentar religar a comunhão com Deus. Não consegue. A religião é incapaz de fazer isso. O espírito humano está morto. E com o espírito humano morto, ele não consegue dar vida para a alma. E se a alma não tem vida do espírito, ela também não consegue dar vida para o corpo. Chega um momento
em que a alma se desgasta todas as suas energias, toda a sua faculdade de dar vida, e o corpo entra em colapso. O corpo não sobrevive, morre. Morrendo o corpo, a alma fica à deriva, perdeu a sua morada. E lembrando, alma e espírito são indissociáveis. Onde estiver a alma, ali está o espírito. Mas o espírito está debilitado, está morto, decadente, e a alma fica perambulando de um lado para o outro, necessitando então que Deus conduza esta alma para o que a gente chama de Hades, morada dos mortos. Se quiser ter mais conhecimento sobre o Hades, acesse a minha playlist no canal Conhecimento de Fronteira. A playlist chama-se Cosmologia Bíblica. Lá eu explico mais sobre o destino das almas e você vai acessar o vídeo que fala sobre o Hades, tá bem? Hades, morada dos mortos. Vamos continuar aqui. Não havia conflito espiritual entre Adão e Deus. Os dois estavam conectados. Não tinha conflito. Adão não precisava de religião. O espírito dele estava vivo porque era alimentado por Deus todos os dias. Deus vinha alimentar o espírito de Adão passeando no jardim todos os dias. Para manter o corpo vivo, Adão comia da árvore da vida. Para manter o espírito vivo, Deus vinha alimentar Adão andando pelo jardim, conferindo vida espiritual para Adão. Se Deus deu vida para o espírito dá vida para a alma, e por isso Adão era altamente intelectual, inteligente e uma pessoa extremamente comunicativa. Adão, ele era um adorador, e o jardim era o templo. Sua adoração consistia em cuidar do jardim, com os animais dentro e a sua esposa. Esta era a adoração de Adão. Uma adoração doméstica, sem ritualismos e formalidades. Não haviam prescrições litúrgicas, pois a linguagem do Espírito é o amor. Deus não ia até o jardim para receber uma liturgia de Adão. O que é a liturgia? Se você estiver interessado em aprofundar o seu conhecimento sobre liturgia, também existe uma playlist no canal Conhecimento de Fronteira, onde eu falo sobre antropologia religiosa. Acesse Antropologia Religiosa e lá nessa playlist tem um vídeo que eu falo sobre liturgia. O que é a liturgia? São as pedras que estão escondidas debaixo d'água. É o caminho das pedras. A liturgia é aquele passo a passo que eu obedeço para poder ter um encontro com Deus. É atravessar o rio. Não era necessário uma liturgia no Jardim do Éden, porque Deus vinha naturalmente. Não precisava ser invocado nem buscado, apenas esperado. E Deus vinha. O espírito de Adão estava vivo e a sua adoração era muito natural. Consistia em comer da árvore da vida, cuidar do jardim, cuidar no sentido de morar ali, morar com alegria, com satisfação, amar a sua esposa e viver em paz com a natureza, os animais, os peixes, as aves e as ordens da criação. Esta era a adoração doméstica de Adão. Mas no tópico de número 4 nós temos a tragédia, sua queda. Não sabemos quanto tempo Adão viveu sem pecado. Pensamos que no Jardim do Éden não havia preocupações com a idade, a saúde ou qualquer sofrimento. A ausência destas mazelas devia causar um sentimento de serenidade e tranquilidade, muito próximo da monotonia e da quietude existente no mundo natural. Monotonia e quietude não é algo que deve nos incomodar, muito pelo contrário. É excelente nós vivermos uma monotonia, a não termos que inventar nada de novo o tempo inteiro. E a quietude, como a própria natureza, vivem ao sabor das leis da natureza. Assim era Adão também. Não havia preocupações com saúde, cansaço, sofrimento, dor, angústia, medo, depressão, nada disso. Adão estava em estado idílico. Já ouviu falar dessa palavra? Estado idílico quer dizer que é o estado de paraíso. Ele estava vivendo a delícia da existência humana.
Tudo isto, sabe-se lá por quanto tempo, porque não temos ideia quanto tempo durou a estadia de Adão e Eva no paraíso. O que nós sabemos é que depois da queda, passaram-se 130 anos até que nasceu o seu filho Sete, que nós vamos estudar também nesta série de aulas aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, projeto da Associação dos Teólogos de Fronteira. Certo dia, Eva surgiu com uma novidade. Ela havia comido o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, mas continuava viva. A morte era desconhecida e o casal não tinha ideia de como isso se processaria. Antes da queda, a morte era uma possibilidade teórica, só existia no papel, ou seja, na lei, no mandamento que Deus deu. Adão e Eva não haviam experimentado a morte, não sabia como isso se processaria. Ela foi lá e apareceu com a novidade: comi do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão a viu, a olhou e não notou que havia acontecido alguma coisa de anormal. Por que não havia acontecido nada de anormal ainda? Porque Deus, ele respeita a hierarquia que ele mesmo criou. O que é a hierarquia? É a ideia de que existem ordens que estão acima e ordens que estão abaixo. Coisas superiores e coisas abaixo das superiores. Isto é hierarquia. É uma escala de valores. Deus respeita a hierarquia. Qual é a hierarquia que Deus estabeleceu no jardim? Que o Adão, o homem, seria o governante de todas as coisas. A lei foi dada para ele, o mandamento foi dado para ele. Por isso, se Adão não houvesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado não viria ao mundo. Nesse caso, Adão iria legislar, iria conversar com Eva, iria dizer: Deus nos proibiu, não podemos comer. E Adão iria colocar as sanções sobre Eva. O pecado seria só dela, mas não entraria no mundo. Seria uma transgressão dela, mas não seria o pecado. Adão deveria ter legislado naquele momento, deveria ter entrevistado Eva, deveria ter expulso a serpente do jardim, esmagado a cabeça dela e colocado Eva em disciplina. Ou não feito nada, dependia dele, porque Deus não havia prescrito o que Adão deveria fazer. A ordem tinha sido dada hierarquicamente de Deus para Adão, de Adão para Eva. Por isso Deus não ia atropelar Adão. Mas a Bíblia diz que Adão também comeu do fruto do conhecimento juntamente com Eva. E quando ele fez isso, aí subimos o assunto de Eva para Adão e agora de Adão para Deus. E quando Deus veio, ele fez com Adão, Eva e a serpente aquilo que Adão deveria ter feito. Você entendeu bem? O pecado veio ao mundo por um homem, diz a Bíblia, Romanos capítulo 5. Por um homem entrou o pecado no mundo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que Eva, ela foi enganada, ela foi seduzida. Ser enganado, ser seduzido, ludibriado e trapaceado não é pecado. Mas Adão não foi enganado, nem iludido, nem trapaceado. Adão fez o que fez, sabendo o que estava fazendo. É só você lembrar que a gente acabou de dizer. O homem colocou o nome em mais de 8 milhões de espécies de animais, sem confundir as espécies e nem esquecer dos seus nomes. Ele era o patrono do mundo, o dono do mundo. O pecado dele foi gravíssimo, porque ele sabia quais seriam as consequências. Não tinha ideia o que seria a morte, como que se processaria. Também não sabemos o tempo que se passou, mas que ele fez isso, de caso pensado fez, e foi gravíssimo o que ele fez. Bom, Adão sabia que deveria repreender Eva e cabia a ele restabelecer a ordem das coisas, mas Adão também comeu do fruto. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus.
Somente na hora em que ele comeu é que se abriram seus olhos. Antes não, porque o pecado estava de fora do mundo ainda. A sua morte. Tópico de número 5. Adão morreu imediatamente após comer o fruto. O apóstolo Paulo diz que naquele momento, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12. Sua vida espiritual entrou em óbito e não houve o menor arrependimento por seu pecado. Sua alma entrou em estado de coma e todas as suas habilidades intelectuais entraram em decadência. O máximo que chegou a pensar foi coser folhas de figueira e fazer 2 aventais. Veja como imediatamente Adão morreu. O homem é corpo, alma e espírito. A alma dá vida para o corpo, o espírito dá vida para a alma, Deus dá vida para o espírito. Mas Adão pecou, o espírito morreu. Naquele momento a alma entrou em colapso e o corpo em decadência. A morte entrou no mundo. A alma entrou em colapso e o homem mais intelectual que já existiu não conseguiu pensar em outra coisa a não ser coser folhas de figueira para tapar a sua nudez. O que foi que ele imaginou? Veja só a decadência moral e espiritual imediata de Adão. O corpo de Adão foi condenado ao envelhecimento até que tornasse a terra, porque dela foi tomado. Porquanto és pó, e em pó se tornaria. Dali em diante, pela ofensa de um só homem, preste atenção, não é pela ofensa de Adão, de Eva, é pela ofensa de Adão. A ofensa de um só homem, a morte reinou, e por uma só ofensa, uma única, veio o juízo sobre todos nós para a condenação. A queda de Adão o tornou um homem insensível para com o restante da criação. Veja o que foi a morte de Adão. Você não vê nenhuma palavra de arrependimento dele. Ele não clama por misericórdia nem por perdão. Não se confessa pecador. Entrou no estado imediato de morte e decadência. Cozeu folha de figueiras. O que ele queria? Se camuflar? Foi sim, ele queria se camuflar, se passar por árvore junto com Eva. Tentou enganar o próprio Deus. Nada se fala de positivo sobre ele, pois o seu pecado dá mostras de uma premeditação psicopata. Ele sabia que a serpente era a mais astuta de todas as bestas da terra. Ainda assim, deu ouvidos à sua mulher, que fora iludida a comer do fruto proibido. Nos parece que Adão desejava se emancipar de sua condição natural e não mais queria ser guardião do jardim. Teria ele desdenhado da palavra de Deus? Por que não se confessou pecador? Por que não pediu perdão? Somente os psicopatas acusam as vítimas por seus crimes. É o que nós vamos ver na próxima lição. Eva foi acusada por Adão. Isso aí dá altos indícios de uma psicopatia em Adão. Se ele sabia que a serpente era a mais perigosa de todas as bestas, de todos os animais que havia no campo, por que ele deixou Eva sozinha com a serpente? Bom, e por que ele deu ouvidos à voz de Eva, sendo que Eva estava iludida? Qualquer psicólogo, quando ele conversa com um dos seus pacientes, ele já vai identificando qual que é a psicopatia que está havendo numa pessoa, qual que é o transtorno psicológico dela, o que está de errado. Agora imagina Adão, tomado de todas as faculdades mentais, quando ele olhou para Eva, que percebeu que tinha coisa errada, por que imediatamente ele não agiu como um psicólogo? Muito pelo contrário, ele tomou a oportunidade e comeu. Por quê? Aí estou especulando. Quem sabe a punição não viria só para Eva? Quem sabe ele não tentou se safar de Eva? Exato. Ele colocou Eva como escudo,
jogou ela na frente. Quem sabe Deus não puniria somente ela e o poupasse? Quem sabe Adão não estava se julgando presunçoso como único e exclusivo e indispensável? Mas na sabedoria de Deus aconteceu justamente o inverso. Deus tirou o escudo, que era Eva, e pegou Adão. Só que não pegou só Adão, pegou a gente também, porque nós somos descendentes do primeiro homem. Paz seja contigo, sou o professor Rogério de Souza. Esta foi a segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre estamos estudando sobre Deus e os seus filhos. Converse com o seu professor, amplie o seu conhecimento e, precisando, entre em contato conosco da Associação dos Teólogos de Fronteira.